amigos que integram essa grande família chamada Portal Plural, bom dia. É um prazer, nesse sábado de aleluia, né, sábado que para os cristãos é um momento muitíssimo especial, porque todos, de uma forma direta ou indireta, vivenciaram toda a rememoração do grande sacrifício de Jesus, né, que morreu na cruz para salvar a humanidade. E hoje, o chamado Sábado de Aleluia, é um sábado, assim, que já se reveste de um, diríamos assim, uma carga de esperança para os cristãos que têm a certeza, né, assim como os discípulos daquela época, que Jesus vai ressuscitar. E a ressurreição de Jesus é a grande razão da fé dos cristãos. Como Jesus ressuscitou dos mortos, ele tem o poder de comandar, de certa forma, figuradamente, a ressurreição de todos os cristãos que acreditam, que acreditaram, que acreditam nele. Então, nesse dia, assim, que é um dia para a gente também ter um pouco, deixar de lado um pouco as questões mais materiais, não é? E lembrar um pouquinho também daquelas questões humanas, tão importantes para fazer com que nós, seres humanos, possamos viver com serenidade e paz. Por isso, vou trazer aqui um velho amigo, um velho conhecido da comunidade santa-rosense, que teve cargos públicos, que teve uma atuação comunitária marcante e que já passado dos 70, já, né, aposentado, está meio retirado, né, meio, diríamos, meio arquivado, né. Eu fiz questão de desarquivá-lo hoje para vir trazê-lo aqui no bate-papo de sábado para trocar uma ideia com a comunidade. Trata-se de Nelci Dani. Bom dia, Dani. Bom dia, Vicente, bom dia a todos. É um privilégio estar aqui, especialmente no portal, que está aqui na rua Guilherme Balzi, onde a minha família residiu por mais de 50 anos. Pedro Ele e Dani. a dona Liselda, né, logo aqui em cima. Então é muito prazeroso estar aqui, conversando contigo, né, como disse um velho amigo, não amigos velhos, né, velho amigo. Então sempre é bom a gente estar, presente, né, quando chamado. E estou à disposição para o papo que tiver, só não vale apertar a gente, né, vamos de leve. Ok. Para os amigos saberem, o Nelci Dani é filho de Pedro Dani. Pedro Dani que lá atrás, no tempo que o Anacleto Juvelli era o prefeito, ele foi o motorista oficial do prefeito, Anacleto Juvelli. Depois foi de Antônio Carlos Borges, porque o Borges esteve juntamente com o Aécio um mandato de 6 anos também, e depois do Ernie Friedrich um tempo, né. E no tempo do Ernie, ele acabou então se recolhendo à aposentadoria. Pedro Dani. Mas tem um detalhe interessante nessa que tu de repente não conhece. Quando o Borges se elegeu prefeito, sucedendo ao Anacleto Anacleto. Jovelli, ele tinha sido convidado para ser secretário de governo do Borges. E no instante da transmissão de cargo lá, uma noite, né, que foi feita a transmissão do cargo do Anacleto Jovelli para o Antônio Carlos Borges, no instante que o Borges abraçou o Anacleto, e o Anacleto ia se retirar, ele disse: "Vicini, fala com o Pedro, leva o Pedro e pode acompanhar o Anacleto até em casa". Então eu tive o privilégio com o seu Pedro Dani, levar o Anacleto para casa naquele momento de transição. Então, era início de 1977, janeiro, 31 de janeiro de 77, com o Pedro Dani, nós levamos o Anacleto, a dona Ivone e os 2 piá, acho que eram 2 na época ainda, uma caçula, que hoje é juiz, não tinha nascido ainda. Então eu levei eles para casa com o Pedro Dani. Então, o momento, assim, do começo da minha vida pública, eu tive contato com o Pedro Dani e depois, lógico, durante o mandato do Ernie também, muitas vezes primeiro do Borges, né, primeiro do Borges eu tinha estado já muitas vezes junto, e depois do Ernie também foi um período, assim, extremamente prazeroso. Eu tenho uma boa lembrança do teu pai, né. Mas, Dani,
Quando é que começou tua vida pública? O Dani tem, uma série de mandatos de vereador. Quando é que foi o teu primeiro mandato de vereador e quantos tu tiveste na tua trajetória? Só fazer um registro, meu pai entrou na prefeitura com o seu Carlos Denardim, Opa, lá atrás então passou ainda. por Arno Piltz, enfim, Alvírio e veio até o Erni. Bom, na verdade eu era muito jovem, isso faz tempo, né, e Eu também já fui. quando tinha a sublegenda, que tinha 3 candidaturas, eu já ia nos comícios apresentar candidatos, Olha aí, ó. porque era 3, né, um comício aqui, outro lá, hoje nem comício não tem mais, e eu ia. Aí numa ocasião que eu estava no fórum e o Erni estava, nós estava advogando, sentado no corredor, estava aquela Erni: "Quer, vai, não vai, não quer, não quer". Eu disse: "Erni, para de se bobear, né, concorre homem, tu vai ganhar a eleição, concorre". Ele: "Só concorro se tu concorrer a vereador para me ajudar". Isso foi em 82. Eu disse: "Se for por isso, vamos tocar". Ele foi dizer: "Então vai lá te inscrever lá para concorrer que eu já aceitei hoje de manhã". Ah, foi assim, E foi assim, Olha, um marco histórico aí, hein. meio na pressão do Erni. Enfim, e aí concorri, eu lembro que na época tinha um comitê organizado pelo Lunardi e pelo Elias Scalco, pelo Edgar Massotti, esse grupo, que fazia campanha para o Pratini para deputado. Ah, sim. E aí me jogaram para lá. E esse grupo aí acabou me Adotando. adotando como candidato, mas tinha mais uns, tinha na época eu acho que o Jair Madrillo, a Dirce Bravo, tinha uma meia dúzia que era Vinculados. promovido por aquele comitê. E aí eu me elegi, né, contra todas as projeções negativas, eu fiz 614 votos, e me elegi, daí segui, né. Então isso foi e aquele mandato foi de 6 anos, Isso houve mesmo. aquela prorrogação, né, e depois me reelegi com 745, e aí foi, eu sempre aumentei minha votação, e assim foram 8 mandatos, 8 né. mandatos. Eu vou fazer só um parênteses aí, amigos que estão nos acompanhando, um agradecimento especial a você que confia no Lucian Zorzan Andreola e sua equipe aqui e patrocina o nosso Portal Plural. Esse canal, esse veículo de comunicação virtual, campeão na região nessa área e que leva sempre coisas boas, informações positivas para você que participa dessa grande família. Nesse período 82, vejam bem, eu era secretário do Antônio Carlos Borges. E ele me insistiu: "Vicine, tu é um cara moço, tem ligação com a universidade", eu era professor do Dom Bosco na época, né. "Tu acho que era importante tu concorrer a vereador". De fato, prefeito, eu não sou, eu sou professor, não tenho nada a ver com política". "Não, não, é que sabe como é que é, a moderna política valoriza as coisas, né, enfim, os valores, a parte intelectual, e eu acho que isso é muito importante. Tu concorre a vereador". Então, de repente, eu estava candidato a vereador. E o irmão dele, o irmão do Nelci, Ele conseguiu dividir a família. o Valdir Dani, era meu cabo eleitoral. "Não, Vicínio, tô contigo", e tinha até feito, ele compôs um material, assim, para mim, ele tinha já abraçado a minha virtual candidatura a vereador, quando daí surgiu essa conversa com o Erni, e puseram o Dani Nelci também, pra concorrer. E aí o Dani, o Nessis: "Vai, meu irmão, eu vou concorrer e tal, então preciso de ti". E ele disse pra eles: "Negativo, mano, eu já tô comprometido com o Vicine, então eu agora não vou voltar atrás, né. Sabe o que o Pai Nosso falou, que quando a gente empenha a palavra tem que comprometer. Então vai me desculpar, eu vou trabalhar para o Vicine". Pô, então deu esse rebu. Daí por sorte do Dani, né, por Eu sorte enchi do os pauzinhos para o Nelson. vicinho de vice. Aí eu fui colocado de vice, e aí o seu Valdir, que é um talentoso pintor, desenhista e artista destacado, né,
ele ficou livre para não precisar mais trabalhar para vereador pro Vicine e trabalhar para o vereador Mano, Nelci Dani, e eu acho que tu só se elegeu por causa disso, hein? Eu acho que sim, eu acho. Porque o Vazir certamente era muito influente na prefeitura e uma figura espetacular. Mas enfim, nós tivemos essa origem e eu então, realmente, junto com o Erni, em 82 fui eleito vice-prefeito, e com o Erni governamos 6 anos, né, e eu, além de ser vice-prefeito naquele período, também fui secretário municipal de educação, e já tínhamos o Dani na Câmara para defender, junto com os companheiros que lá tínhamos, os projetos, num tempo que tinha uma oposição também ferrenha, né. Medonha. O pessoal não era brincadeira. Então tinha os embates que aconteciam na Câmara, eram muito ferrenhos, né. Dani, eu recordo que tu, no teu período de vereador, tu também foste presidente da Câmara. Em que período tu foste presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Rosa? Bom, eu fui por 3 oportunidades. Eu eu acho que foi em 84. 84, o primeiro mandato então ainda? Não? Não, no Ah, segundo o ano. segundo No primeiro mandato. mandato, mas no segundo ano, o terceiro, por aí. Ah, certo. E veja como a coisa evolui, né. A Câmara era na prefeitura. Na prefeitura, lá nos fundos. Tinha aquele salãozinho lá, e hoje a Câmara tem aquele belíssimo prédio, né. E depois vamos E falar do prédio. depois eu acho que foi em 88, uma coisa assim, e 2000 ou 94 e 2003. 2003. Em dois Bom, mi em o Dani 2003 foi naquele mandato de presidente que nós adquirimos o prédio tá, da Câmara. é isso que eu ia falar. O Dani teve na sua trajetória de vereador o grande mérito de num certo momento foi em 90 e Em 2003. 2003. Ah, então foi o no eu era o meu segundo mandato então, que nós fomos com o Arthur Loures, de 2001 a 2004, né, então foi nesse período. O Dani um dia veio lá e disse: "Vicine, nós temos uma situação assim, assim, eu tenho contato com os herdeiros e tal, do doutor", como é que era o nome do Russo, doutor Russo, Russo. o Russo. "E, temos chance, eles estão vendendo aquela área, enfim, aquele prédio, que é um prédio histórico aqui, e que nós fomos ver isso aí, ele daria tranquilamente para abrigar perfeitamente a Câmara. O que que tu acha, vamos comprar?" Digo: "Mas quanto é que vai custar?" Sabe que eu falava em dinheiro, o gringão aqui sempre ficava Ma de olho, mas porque esclarecemos que não saiu nem pila da prefeitura, né, é tudo economia da Câmara. certo, a gente estava sempre de olho com a economia da Câmara, né. Então o Dani fez, de fato, na época, era um preço bem interessante, do ponto de vista, assim, dos valores, né. E aí tranquilo, Dani, tu tá com o dinheiro da Câmara aí, faz o que tu achar melhor, que vai ser uma coisa boa para Santa Rosa, que vai garantir que aquele prédio não vai ser demolido, porque é um prédio histórico, né, e principalmente vai permitir que a Câmara tenha um espaço adequado para exercer a sua função pelos próximos anos. Então já faz o quê? Faz 20, quase Vin 20, mais de 20 anos Mais já, de né. 20 anos. Mais de 20 anos. Veja que foi uma coisa, como bom italiano, né, pichinchei ainda, né. A Tânia, que era a herdeira, que morava em Porto Alegre, o advogado dela era o Paulo Madeira, o saudoso Paulo Madeira, e que era que nós ia fazer um anexo no prédio da onde é hoje a biblioteca, que nós ia gastar 320.000 para aumentar o prédio ali, fazer mais salas e coisa. E nós compramos tudo aquilo, o terreno com 2.000 e poucos metros, o prédio com não sei quanto, por 520. Puxa, 300 da entrada e o resto em suaves prestações ainda. Mas houve uma situação, o todo o patrimônio que o doutor Russo deixou, ele deixou gravado com uma cláusula de inalienabilidade até a terceira geração. Então ela não podia vender para e ficar com o dinheiro, né. Ela tinha que adquirir outro imóvel no mesmo valor. Então tinha que sair uma avaliação e tal. Como ela não tinha nenhum imóvel, o doutor Paulo Madeira conseguiu então um alvará que autorizou ela a vender, com depósito judicial, para daí só ela levantar esse dinheiro quando tivesse alguma coisa para
adquirir no mesmo valor. Puxa, foi toda Bem uma complexo, engenharia bem judicial. complexo, mas está aí, já já se teve que aumentar o prédio, e lembrando quando eu falo que a câmara funcionava na prefeitura, o que funcionava ali dentro daquele prédio da prefeitura? O gabinete do prefeito, biblioteca, secretaria, hã, receita estadual, Isso. o fórum O fórum o era lá em cima. fórum e o Ministério Público, isso era tudo ali dentro, Que tudo coisa, né. junto. Era Eh, uma sala para cada um quase. Meu Deus do céu, hoje só o fórum tem 8 andares, né, a câmara aquele outro, Ministério né, Público, um prédio Ministério também. Público um prédio, como a evolução A exigiu Câmara, outro prédio. exigiu mudanças, né. A prefeitura está naquela imensidão lá, coisa linda. Aliás, eu estive em Santa Cruz esses dias, recém agora, você conhece lá a prefeitura de Santa Cruz. Santa Cruz, que Sim. é na praça, e as secretarias tudo esparramado na cidade. Agora eles estão fazendo em frente ao ginásio lá, um centro administrativo monstruoso, Opa. né, mas Santa Rosa já está bem na frente, porque eles recém estão se adequando às novas realidades aí. Uhum. Que coisa. Então foi acho que um evento importante na caminhada do Nelcidani, como gestor público, ter adquirido o prédio que hoje funciona a Câmara de Vereadores, e lá o o Pedrazini, que foi diretor um tempão, agora o Joel Fachin, também que coordena, eles têm tido, assim, um zelo muito grande, e tem que admitir, não é, Dani? A Câmara de Vereadores tem tido uma história de temperança, de muito cautela nas despesas. Prova disso que ele conseguiu, né, o Dani conseguiu comprar um prédio com aquilo que a prefeitura repassava no percentual da Constituição, e ainda devolveu dinheiro para nós lá no executivo fazermos outras coisas. Até hoje, a Câmara consegue sobrar recurso muito especial, e você sabe, né, recentemente, inclusive, pelo que economizaram, repassaram 5 milhões para o Vida e Saúde, que tem essa estrutura magnífica, comandada lá pela Vanderlei e seu time lá, para melhorar cada vez mais o serviço de saúde de Santa Rosa. Mas o Cristina, Dani tem oi. lembrando Ah, nessa linha, o Liminha foi comprado com dinheiro da Câmara. A Câmara pagava as parcelas, isso mesmo. né. Foi esse veterano aqui quando prefeito Exatamente. que conseguimos fazer um negócio, né, bastante interessante com as irmãs, e daí negociado com a Câmara, e a Câmara assumiu. A Câmara assumiu e É, com as sobras, damos a entrada e depois as mensalidades em 5 anos também, né, sem correção monetária, não sei, era no 5º ano. No último ano teve uma pequena correção sim, dos valores, então foram coisas boas. Mas esse Dani, veterano, 70 e pouco, já cabelo branco, eu ainda não tenho muito cabelo branco. mas o meu é de judiaria. É, o Dani ele tem um papel, assim, comunitário espetacular. Ele sempre está metido nas coisas comunitárias, mas talvez a mais pitoresca, que muita gente de vocês não conhecem, que ele é um especialista em bingo. Ele sabe e é convocado pelo Rotary, pela Casa da Amizade, pelas entidades as mais diversas de clube de mães, clubes de bairro aí, etcétera. Quando tem um bingo, o primeiro a ser lembrado para fazer aquela, composição é o Nelson Daí. "Tchê, como é que tu desenvolveu essa habilidade?" E eu fico admirado que tu consegue fazer do sorteio uma festa, tu brinca, etcétera. Onde é que tu começou com essa história de, especialista em coordenar bingo? Eu me divirto mais do que quem joga. Na verdade, logo aqui em cima onde tem a sede do Paladino, Sim. tinha o bingo do seu clã. De E quem? eu do seu clã, Ah, o Klein. Edgar O Klein. Klein que era um homem de atividades múltiplas, né? É, e foi embora e faleceu há alguns anos atrás. Tinha ido embora para Itapema, onde ele implantou lá uma criação de ostras no mar. Opa. Enfim, era uma colônia que chama, né, colônia de ostras. E eu ia. Aí de vez em quando eu pegava emprestado um bingo dele para fazer um bingo para alguma entidade. O bingo seria Aquele globo, o globo com as aquele com as bolinhas. bolinhas, e tal. E um dia ele me ligou e disse: "Dani, tô indo embora amanhã,
quero que tu venha aqui hoje que eu tenho um presente para ti". Ele morava na Vila dos Bancários. Fui lá, já estava na porta da garagem um globo, as bolinhas e a tábua, todo que co e as cartelas, e disse: "Isso aqui é para ti, quando quiser fazer ajudar as entidades, é teu". Ah, é? O cliente passou É, isso. e assim eu fui fazendo. E depois eu comprei, de São Paulo, achei um bingo que ele é eletrônico, não precisa mais estar girando o globo. E com aquele então até sábado emprestei para o pessoal do Cisne, que fez um bingo lá, eu não podia ir, mas emprestei. E eu fu o Jairo, acho que foi um dia, me perguntou: "Quantos bingo eu fiz?". Eu fiz uns cálculos, assim, eu acho que uns 400. Acho que vai, verdade. Se vamos dizer que se cada um deu 5.000, isso é 2.000.000 que nós distribuímos. Mas eu fiz, eu acho que só para a Promes que nunca pediram que eu não fiz. As outras entidades todas, a Fapene, a PADA, a PAI, Patronato, todas. E também tem grupos de formandos que quer vai arrumar um dinheirinho para a formatura e organiza bingo e eu vou lá e faço. Clubes de futebol faz bingo, a associação de servidores, de funcionários, Tanto o Dani no portão. por exemplo, do Sicredi, fiz do Sicredi, da Unimed, organiza e eu vou, me chamam e eu vou, né. Claro que eu já estou meio surradinho, né, agora eu já arrumei uma cadeira para sentar, né. Antes eu cantava de pé. Mas é muito muito bom, eu brinco, inclusive inclusive o seu Klein uma vez disse assim: "Dani, não brinca, que tem quem está perdendo não gosta". E é verdade. Ah, o cara perdendo e o cara lá flauteando, né, mas eu faço isso com muito prazer, porque eu sei que faz bem para eu vou te contar um fato, assim, ó, numa audiência, a juíza me perguntou: "Dani, como é que tá os bingo?". Eu disse: "Temos feito em quantia", eu disse assim, né. E aí o promotor disse assim: "Que bingo?". "Não, o doutor Dani faz uns bingo aí para as entidades, coisa". "É, mas não pode, isso é contravenção". "Esse jogo do bicho também é, doutor?". "É". E eu disse assim: "E alguém pede licença para fazer?". "Não, né, eu também não". E ela disse: "Não, mas não pode". Eu digo assim: "O que não pode", eu disse assim, "as entidades beneficentes, as que lidam com as pessoas que precisam, tem que estar fazendo um bingo para pagar despesa. O Ministério Público que tem bastante dinheiro não podia ajudar, então daí eu não faço mais". E ele disse: Eu disse assim: "Mas eu vou lhe dizer, enquanto o senhor não me prender, eu vou continuar fazendo". Inclusive esta juíza, essa doutora, ela ajudava com prêmios. Ela Sim, é. entendi a pureza da causa, Claro, né. não tinha malandragem nenhuma, nada, tudo na né. Sim, 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 E sim. eu sei que com isso você ajudou muitas Não entidades. tenha dúvida. Eu até acho, Dani, que isso tinha que ser escrito, viu, tu teria que ver se registrasse, porque é um fato marcante. Essa eu não sabia desse lado que tu tinha a estrutura toda, pessoal inclusive, já para poder fazer, né. Então, o Dani certamente representa uma contribuição preciosa para que as entidades nessa trajetória já mais de vintenária tenha conseguido melhorar ainda mais a condição do cuidado para os especiais que cada uma dessas entidades mantém. Então, parabéns, Dani, pela tua caminhada nesse sentido, porque certamente ela foi muito marcante na ajuda das pessoas que integram as diretorias. Só mais um fato, em dezembro, todo ano, eu organizava um bingo, com a ajuda de todo esse pessoal que eu ajudava, eles ajudavam a vender cartões. E eu pedia um saco de batata para um mercado, uma caixa de azeite para outra, enfim, ia arrecadando coisa. E eu fazia um bingo que eu organizava, que eu repassava O valor, o valor em o cestas resultado. básicas Aham. para pastoral da criança das igrejas, Oi. né. No último que eu fiz, depois eu acidentei meus olhos, não consegui mais fazer. Mas eu fiz 170 cestas básicas Nossa, no que último felicidade. dezembro. Um pouco para minha igreja, um pouco para a Assembleia de Deus, um outro para outra paróquia, para a paróquia de Cruzeiro também, eu acho que 1 ou 2 vezes a pedido do José Albino, né. Enfim, nós distribuía aqui a assembleia aqui da São Francisco,
com o seu Edio, enfim, isso era uma coisa que eu fazia claro que me exigia muito tempo, né, correria, faz cartão, distribui cartão, vai pedir coisa, né. Eu tenho um cidadão que tem um hortifruti granjeiro aí, eu eu não sei quem é ele, mas eu liguei para ele um dia e digo: "Olha, eu faço isso, isso, o senhor não me dá umas verdura? O que que tu precisa?" Ele disse assim: "Ah, uns 10 pés de alface, uns 10 de rúcula, aí já tá bom". Ele disse: "Onde vai ser?" Eu digo: "No Círculo Operário". "Eu deixo lá". Ele levava lá, e se ele aparecer aqui eu não sei que é ele. Que coisa, hein. É, Tem uma o cortesia seu e Meiners, o compromisso. seu Meiners lá, Ah, o o Meiners, Meiners. eles têm uma É, estrutura magnífica ali todo fora de ano eu Candeia. ligava e ele prontamente São pessoas levava lá. qualidade na É. produção e genialidade no atendimento. Então Dani, mas isso foi bom, né, e ainda é bom você me chamar, eu vou, mas já tá mais depois da covid diminuiu muito os bingos. sim, a próprias reuniões, né, É, assim, os eventos, né, mesmo. sim, Bom, sim. eu tenho que cuidar, porque senão ele vai querer ficar até meio-dia aqui. Eu também o Luciano, ele limita o prazo, não é, Eu já Antônio? avisei com o almoço lá em casa às 11h, a 13h hoje. Eu digo: "Vicine me amarra lá". Não, estamos diante de uma figura muito simples, muito, assim, né, bem acessível, e é alguém que teve uma trajetória pública relevante. 8 mandatos, isso não é qualquer um que consegue. Ele também, num dos mandatos, concorreu a prefeito de Santa Rosa também, não se elegeu, mas deu a sua contribuição, digamos, concorrendo pelo Progressista a prefeito, né. E às vezes que concorreu a vereador, foi também tiro dado, bugio deitado, como se diz no popular, né. E com esse jeitão dele, muito simples, brincalhão, mas extremamente prestativo, o que ele se elegesse, ele ganharia, né, porque teve essa capacidade, assim, de relacionamento ímpar. Então, Dani, eu quero te agradecer como prefeito que fui, por vários mandatos, e como amigo teu também, né, e como progressista, agradecer a tua trajetória extremamente produtiva na comunidade de Santa Rosa, tu que tinhas o pedigree, né. Teu pai, já por algumas décadas, ele serviu à prefeitura, e tu sucedendo o teu pai, também em outras áreas, claro, na área jurídica e na área, do serviço público, também exercendo um trabalho magnífico. Então, muito obrigado. Fica à disposição aí para o teu recado, já que amanhã é Páscoa, né, então não esquece de desejar um feliz Páscoa Vou também. buscar meu coelhinho lá. O talvez a coisa mais difícil que eu enfrentei nesse tempo foi dividir 3 coisas em mim, 3 pessoas: o advogado, o político e o cidadão. Eu entendi que para cada uma dessa eu tinha uma função na sociedade. E até eu conseguir resolver isso foi muito doído, né. "Pá, mas eu como advogado tenho que agir assim, como cidadão assim". Enfim, mas consegui, e isso me fez bem, porque eu consegui atender melhor as 3 coisas. E quem vê eu e o Vicine aqui conversando, nós somos amigos, graças a Deus. Eu estive com ele nas 5 eleições para prefeito e nas eleições dele para deputado, eu sempre estive junto. E quando ele prefeito e eu vereador, não pense que o clima era sempre assim como nós estamos aqui. Teve muita arranca-rabo, né, não era só calanias. Ele me xingava às vezes e às vezes eu xingava ele, né, mas dentro de 4 paredes, né. Você não precisa, mas nós isso era para resolver coisas, né, sempre querendo fazer pelo melhor. O Licínio fez isso. Dificilmente alguém vai ter 5 mandatos de novo de prefeito, né. Para vereador já é mais fácil, porque vai concorrendo quando o prefeito concorre, tem que ir só uma reeleição, e pelo que está vendo se vendo aí não vai ter nem isso mais, né. Estão querendo fazer umas mudanças. O Licínio foi muito prazeroso estar aqui, eh, quando precisar alguma coisa me chame, né. E eu e o Vicente temos uma atividade, né, com mais um grupo, que nós estamos dando um carteiro de vez em quando, né. Pontinho. Nos reunimos para jogar um pontinho, nos divertir, enfim, que é muito bom. E também eu coordeno um grupo de canastra. Eu digo isso porque é a recomendação médica,
Vicine, se tu quiser manter o cérebro, Sim, joga um baralhozinho que sim. ajuda. Então, e a recomendação médica, então, né? Eu uma vez por mês organizo um torneio de canastra, nós temos um grupo de 77 pessoas Lá nas ruas. lá na rua. E a minha mulher um dia disse: "Mas tu não cansa carregando isso aí e indo fazer?" Eu digo: "Quem faz o que gosta não cansa", É né. verdade. Isso é como você disse, isso faz bem, né, me faz bem. Enfim, tá bem, Vicine, obrigado pelo convite, né. Hã, espero que todos tenham uma feliz e abençoada Páscoa, e que nessa Páscoa não se olhe para os presentes e a coisa material. O motivo maior, da Páscoa aí é Jesus Cristo. Então vamos colocar ele na frente de tudo. Presentinho para as crianças, uma ovinho de Páscoa, faz parte, mas que isso não seja o principal, que isso seja o acessório nessa festa linda da Páscoa, que nós comemoramos com muita fé, com muita alegria. Sejam todos muito felizes, feliz e abençoada Páscoa a todos, especialmente para ti e a tua família. E para o Antônio ali, a família dele também. Ok, muito obrigado. Amigos, então, nesse instante, assim, já encerrando o nosso bate-papo de sábado, renovo o agradecimento aos nossos patrocinadores. Obrigado por confiarem nesse time aqui, que tem procurado fazer sempre o melhor na condução de informações para toda a nossa gente, para você inclusive. E eu digo assim: obrigado, meu Deus. Obrigado por termos em Santa Rosa pessoas como o Dani, Nelci Dani, que foi vereador, que foi gestor público, mas que teve essa preocupação enorme em ter essa interação comunitária que permitiu que as entidades pudessem cuidar ainda melhor da sua gente. Muito obrigado, meu Deus, e ajuda para que juntos nessa Páscoa tenhamos realmente no nosso coração a fé em Ti, meu Deus, que é a grande força para a gente fazer as coisas certas, fazer as coisas que constroem, fazer as coisas que realmente transformam o mundo para melhor. E dessa forma, possamos nos desejar feliz Páscoa ao coração extremamente sereno, com a convicção que estamos fazendo a nossa parte para que a tua construção no mundo seja efetivada. Grande abraço, ótimo final de semana e ótima Páscoa a todos.